Nós vamos falar então sobre a crise da razão e eu vou compartilhar com vocês aqui na nossa tela a nossa aula de hoje. Tá aqui. Então, nós vamos trabalhar aqui na crise da razão hoje, Schopenhauer e Kierkegaard, tá bem? Então, a primeira coisa é a gente apresentar a nossa aula. Ela vai ser composta de 12 lições. Tá? Então, nessas lições a gente tem aqui, né? Primeiro a gente vai contextualizar esse momento de crise da razão, que temas novos, que necessidade é essa de se estudar de uma outra forma, né? De fazer outros tipos de reflexões que vai deixar a razão ali não tão em primeiro plano, né? E aí a gente vai falar do Schopenhauer, né, com a sua filosofia tida como uma filosofia pessimista, e a gente vai avaliar se é isso mesmo ou não, né? Como ele vai trabalhar as temáticas da vontade, né, do desejo, né, como que o mundo ele é representado, como que é o conhecimento sobre o mundo. Então, são essas temáticas. E o amor, né? Então, temáticas que foram deixadas de lado pela história da filosofia. Essa é a crítica que ele faz, então ele vai retomar, vai fazer uma discussão sobre temas que não foram até então discutidos, que ficavam, né, vamos dizer, na periferia do próprio ser humano. Né? E aí a gente vai falar do Kierkegaard. Kierkegaard, ele vai ser ali um precursor do existencialismo, também né, vai trazer uma outra abordagem de estudo, que não também pela razão, né, vai estudar a existência, né? E aí ele vai trabalhar o aqui e agora, né, a questão do instante, do tempo, né? E vai trazer a condição humana numa outra perspectiva, né, em que a razão ela está dentro desse contexto, mas não de uma forma tão, né, vamos dizer assim, resolutora dos problemas desse homem. Então ele vai falar da condição humana estética, do momento ético e religioso. Tá? Um dos temas muito fortes desse novo momento da filosofia é estudar a angústia, né, o desespero humano, e o Kierkegaard vai fazer isso. Né? Então, ele vai estudar esse sentimento de desespero e de vazio aí que o ser humano sempre foge. Né? E vai dar importância aí à questão da interioridade a partir dessa condição humana, que é a condição aqui do religioso, né, este momento. Tá? Então, adentrando aqui nossa aula, nós temos aqui, né, a contextualização. Né? É um momento de que a razão vai ser colocada em xeque, tá? Por quê? Né? Ao longo da história da filosofia, se a gente lembrar desde Parmênides, Platão, a superexaltação do racional, né? E com o próprio iluminismo, tá? O iluminismo que fecha, né, cronologicamente, aí na cronologia da história, o período moderno, a época moderna, né? Ele fecha esse período com uma exaltação da razão. Que exaltação é essa? Como se a razão ela fosse a resolutora de todos os problemas, né, da sociedade, inclusive das desigualdades sociais, né, em que, né, lá no movimento enciclopedista, por exemplo, né, eles trabalharam a perspectiva de que, né, se o homem tivesse a sua racionalidade, o seu conhecimento, a sua erudição desenvolvidos, ele não permitiria que um outro homem dominasse ele, né, escravizasse, né, oprimisse. Então, as temáticas aí, até para a resolução dos problemas sociais, era a própria questão da racionalidade. Tá? Então, o iluminismo aí vem como a razão ilumina, século das luzes. Né? Então, existia e sempre existiu na história do conhecimento humano uma superexaltação da racionalidade da razão. Né? E nesse processo, né, vamos ali no século XVIII, XIX já, a gente vai ver a criação de grandes sistemas filosóficos, que é o positivismo, por exemplo, e o marxismo, né, que vão criar explicações, né, uma narrativa, os
modernos, né, vão falar de narrativa, grandes narrativas, né? Nesse momento ainda não está se falando nessa perspectiva, mas já está se questionando essas narrativas, né? O positivismo, que é a exaltação da razão, lá com a gente viu com o surgimento da ciência sociologia, né, do estudo da sociedade a partir dos parâmetros, né, que foram construídos durante o período moderno, que são os parâmetros de racionalidade, de experimentação, de objetividade, né? E o marxismo vai tentar também estudar as relações econômicas aí da sociedade, né, de uma forma científica, claro, considerando outras perspectivas de paradigmas, como a contradição. E aí a gente começa com Schopenhauer, né, que vai de 1788, é o nascimento dele, e ele morre em 1860, então está aqui, né, ele transita entre o século XVIII e o século XIX, tá? Final do século XVIII, e aí até, né, mais de meados do século XIX, é o período que o Schopenhauer vai viver, né? E aí ele vai, sim, né, ele vai ser considerado aí a filosofia pessimista, né? Ele vai estudar, né, que a essência do ser humano oscila entre uma satisfação passageira e o tédio. Então, veja, ele vai trazer essa condição no homem estar sempre tendente à infelicidade, né? Então, todo bem-estar e a satisfação é passageiro, né? E aí depois o tédio, e depois o tédio é a própria infelicidade, né? Ele vai afastar-se do pensamento de Hegel e Marx, que, né, é um pensamento temporal, né? O Schopenhauer vai entender que a principal porta de acesso à verdade do mundo é o sentimento, né? Então há uma inversão, veja, é muito interessante esse momento da história da filosofia. Há uma inversão, então, né, de que aqui, né, a verdade vem a partir do sentimento e não da razão, né? E a partir daí ele vai começar também a estudar esse acesso à verdade e vai falar também da vontade como uma escolha irracional, mas que, na verdade, né, para ele, é a verdade que cria a essência do ser humano e do próprio mundo, né? A verdade não, a vontade, né? Então a vontade é que é a criadora, que é o motor criador de todas as coisas. Então se tira o foco daquela coisa de Hegel, da ideia, né, da coisa abstrata, né, desse absoluto racional e entra na questão do sentimento, da vontade, como uma força propulsora aí, né, de criação do mundo. Então essa, né, é a grande virada aí que Schopenhauer vai fazer. E isso vai significar, sim, um momento de crise da razão, que é justamente a razão não ser mais, né, a fonte ou o caminho para se alcançar a verdade do mundo, né? E aí, então, né, o que seria a representação? Esse é um tema, né, a vontade como representação, do texto do Schopenhauer, né? Então, a representação seria, então, né, como que esse homem ele vai conhecer o mundo, tá? Porque para Schopenhauer, o mundo e a realidade, ela é inacessível, né? Então, enquanto que toda a tradição filosófica vai entender que a razão, né, é capaz de nos fazer conhecer a verdade, o Schopenhauer vai dizer, não, a coisa em si mesma, ou seja, o mundo, a realidade, né, que eles vão chamar coisa em si mesma, ela é inacessível, né? E o que nós temos de conhecimento seria a representação, né? Uma mera ou uma representação, né, desse mundo e dessa realidade. Então, que é a mediação realizada pela mente, né, em relação do mundo e do que nós vamos conhecer desse mundo. Então, para Schopenhauer, a realidade exterior, ela é sempre intelectual. Por quê? Porque é justamente uma representação, né? Eu não consigo conhecer essa realidade, né, de forma objetiva, como se fala, né? O que eu tenho é uma imagem,
né, deste mundo feita aí pela minha racionalidade, pela mente. Então, a representação, ela é racional, ela vem da razão, porém, ela não vai necessariamente corresponder, não vai corresponder para ele ao real, porque esse real, esse mundo, ele é inacessível. Né? Então, por isso que a razão cria uma falsa imagem do mundo. Ela é capaz de nos dar uma falsa imagem do mundo, que é essa representação. Espero que vocês tenham entendido isso. Né? E aí a chave para o conhecimento, que é né, o conhecimento de mundo, vai ser então a subjetividade humana. Né? Veja, o entendimento de mundo ele é subjetivo. A objetividade sai de ser, né? Essa objetividade colocada ali pelo positivismo, né? Até o marxismo que tenta, né, entender essa realidade também, né, material, tudo isso ele vai colocar de lado. Né? E aí a vontade entra em cena, né? Porque, como a gente já falou, ela é a criadora da essência das coisas. Ela é a essência vital. Ela independe da razão. Né? E é a raiz metafísica de toda a realidade. Então, veja, criação do mundo, realidade, tem a ver, então, com a vontade, com essa força, né? Criadora, né? Que move todas as coisas. Né? Então, veja que a gente caminha aí, sim, também para uma subjetividade, né? Muito diferente, né, do que vem a ser a razão absoluta, o racional de Hegel, né? Porque aqui envolve, né, não a ideia, mas sim o sentir. Né? Por quê? O que é essa vontade? Aí é que a gente entra nessa questão mais séria, né, da crise da razão. A vontade que rege todas as coisas, porém ela é cega. Né? É cega, não há um processo de entendimento claro. A vontade, ela é puro desejo de satisfação, né? Então, ela é irracional, né? E ela é a causa em si mesma, é a causa de todas as coisas, né? Nada, né, causa a vontade é que é, né, a causa de todo. Vamos dizer, se a gente for pensar a nível de Aristóteles, a causa primeira de todas as coisas, né? Então aqui ela rege o querer viver, né? Rege o querer possuir, o querer afirmar-se, o querer dominar do ser humano. Então, né, toda a vontade, toda a vida, toda a vitalidade, toda, vamos dizer, ação humana, todo o movimento humano é regido pela vontade, tá? E aí, né, o ser humano ele pode sim conhecer o mundo racionalmente, né? E aí como representação, mas não necessariamente ele vai também conseguir agir racionalmente. Então essa que é a grande questão, porque essa vontade, como ela é a criadora de toda ação, de todo movimento, de todas as coisas, né? Ela não se deixa influenciar pela razão. Então, o homem tem lá a racionalidade, que é uma representação, né? Ele até pode ter uma racionalidade ética, saber como fazer as coisas, o que é o melhor, né? O que é o mais certo fazer, mas, né, a sua vontade muitas vezes o corrompe nesse sentido. Então, ele não vai, né, agir conforme a razão. Né? A vontade ela é mais forte. Né? E aí é por isso que o Schopenhauer vai dizer que o ser humano ele é dependente dos desejos. Né? Então isso aqui é a sacada do Schopenhauer, é trazer esses desejos. Né? E aí ele vai reduzir a razão. Ó. A razão leva, né, tá trocado aqui, ao sofrimento, né? Pois dá ao homem a consciência de sua finitude, né? Consciência de si mesmo, né? De que ele não tem limites, né? E aí essa consciência, essa reflexão sobre si, ela na verdade não traz a felicidade para Schopenhauer. A gente vai ver outros filósofos que vão dizer que felicidade está no campo racional, como é o caso lá do Aristóteles, né? Então, nesse caso, a razão, né, por trazer essa consciência dessa finitude, ela mais gera sofrimento do que qualquer outra coisa. Bom,
E aí a realidade, né? A realidade, ela existe em última... a realidade última é verdadeira, que está além do fluxo temporal. A realidade última e verdadeira, né? Ela está além do fluxo temporal. Então aqui a gente traz de volta aquela concepção de tempo que ele rompe com Marx e Hegel, que estudam, né, a história, o movimento, a dialética, o movimento dialético, né? Então aqui ele vai romper. Ele vai ter influências da filosofia oriental, do Oriente, né? E ele vai tratar essa realidade, né, para além dessa cronologia do tempo. É como se ela fosse, né, algo fixo, tá bem? Olha aqui, ó. Ela é vista, entendida para Schopenhauer como algo inalterado e sempre idêntica, né, que anima os seres, né, e corresponde ao próprio conceito de vontade. Então, essa vontade ela está muito alinhada a essa realidade e veja, né, como se as coisas é uma estrutura, né, abstrata, vamos pensar, realidade, ela é entendida como uma estrutura abstrata fixa, né, por isso que seria fora, para além do fluxo do tempo, é eterna. Quando a gente fala de eternidade, de fixidade, a gente tira do tempo, né? Porque essa questão cronológica, a questão da mudança é que a gente pode falar de espaço e tempo. Quando a gente tira o processo de mudança, a gente fixa, a gente vai para algo eterno, né? Então, esse algo eterno é para além da ideia de tempo, né? Que pressupõe movimento, mudança, né? Mudança no espaço, né, temporal e, obviamente, para a gente, no espaço físico, material, né? E aí, o Schopenhauer, ele encontra uma saída, tá? A saída para essa condição aí do homem, né, preso ao tédio, do homem ciente da sua finitude, de todo esse mal-estar, a saída para o Schopenhauer é a própria arte, né? Sim, a contemplação da obra de arte, né? A estética, isso para Schopenhauer é uma forma do homem fugir do sofrimento e da dor, né? Então, o meio pelo qual o sofrimento pode ser, né, deixado de lado, né, a experiência aqui está mal escrito. Né? A arte é o meio pelo qual o sofrimento pode, né, deixar de existir, né? Então, a experiência estética permite ao homem anular-se como vontade, né? Então, os seus desejos, né? Ou tédio, todo aquele sentir, né? Ele pode anular isso. Então, no momento que ele está olhando uma obra de arte, contemplando a beleza de uma obra de arte, ele esquece de si mesmo e de seu sofrimento. Então, ele sai de si. Então, para Schopenhauer, o homem, então, nesse momento da vivência estética da obra de arte, esse homem, né, esquece a si mesmo e esquece o seu sofrimento. Então, é uma forma, né, pela qual o homem pode sair do sofrimento. Então, eu tenho que consertar o texto aqui para você depois, tá? E aí, uma outra temática muito importante para o Schopenhauer é a questão do amor, né? Então, essa temática do amor, ele vai estudar aí as paixões, o amor, né? Os desejos, né? Coisa que não é assim estudada pela história da filosofia. Então, o que que nós temos aqui, né? O amor vai ser o fundamento da ética de Schopenhauer. Né? Esse fundamento da ética, esse amor, ele é entendido aí como autêntica bondade humana, né? Então, esse estudo do amor e da bondade humana, dessa autêntica bondade humana, foi uma lacuna deixada pela história da filosofia, né? Não se quis estudar sentimento, não se quis estudar amor, né? E aí ele vai trazer esse estudo, né, à tona. Então, o que ele vai entender quando ele vai estudar o amor, o sentimento e as paixões? Né? Ele vai perceber que, né, o desejo, a vontade, tudo isso é movido por um impulso sexual. Né? Esse impulso sexual,
neste impulso, o homem sacrifica a sua saúde, né? Coloca em risco, sacrifica a sua riqueza, a própria dignidade, a própria felicidade, né? Em busca de uma paixão louca, de uma paixão que é movida pelo impulso sexual. E aí ele vai perceber que esse impulso sexual ele está ligado a uma meta de vida, né? Que é, né, a meta de vida ligada à perpetuação da espécie. Né? Tá aqui, né? A perpetuação da espécie. Né? Busca pela vida que tem como fim o sexo. Né? Então, essa meta de vida, né, a vontade, o desejo, vai ser movido por essa necessidade do homem perpetuar a espécie. O que nos animais seria o instinto, tá? No ser humano, né, esse impulso, né, que vai, né, mover ele, né, esse desejo, né, que muitas vezes o destrói, né, destrói a sua felicidade, a sua dignidade, né, a sua saúde, né, vai ser então essa necessidade de perpetuar a espécie. Então, ele vai tratar do amor, né? Ele vai entender que existe um amor mais autêntico, porque este amor, esta paixão, né, ligada à perpetuação da espécie, ela gera infelicidade, por exemplo, né? Pode gerar, né, uma série de problemas. Então ele vai falar de um amor autêntico, que não é um amor possessivo, porque a questão do sexo e da perpetuação da espécie é a questão da posse, né? Do desejo sexual, né? Da coisa carnal, de estar ali, né? Possuir o outro. E aí não é o amor autêntico, universal, de caráter elevado, porque o amor autêntico, universal, de caráter elevado, que é o que o Schopenhauer vai tratar, ele nega a vontade, né? Porque não tem essa necessidade de posse, né? Essa necessidade de ação, né? Então, né, como a vontade ela não vai, essa vontade de possuir, não vai mover este homem, então ele vai evitar o sofrimento, vai evitar o quê? Sacrificar a saúde, a riqueza, a dignidade, a felicidade. E aí, né, esse amor autêntico é o próprio abandono do egoísmo, né, de eu querer para mim, né, de eu querer possuir. Então é muito mais, né, amplo, né? Eu não preciso ter a posse das coisas, das pessoas, né? Então por isso ele vai chamar de amor autêntico. E ele sim, esse é a autêntica bondade humana, esse amor, né, universal, né? Que é diferente da paixão e do impulso sexual que move aí a vontade e os desejos, tá? Então ele vai tratar desse aspecto aí. E agora o Kierkegaard? A gente tem aí, né? Vamos ver aqui, né? 9 minutos para a gente falar do Kierkegaard. O Kierkegaard está aí de 1813 a 1855, no século XIX, né? Ele vai trazer aí uma abordagem existencialista, né, do mundo, das coisas, né, da reflexão. E essa abordagem ela é preocupada em investigar a existência, né? E aí não vai ser necessariamente a partir da razão, né? Então o foco é a existência. A gente vai ter o existencialismo como um movimento filosófico no meio, ali lá no século XX, tá? O Kierkegaard ele é um precursor, porque ele já vai trabalhar essas questões, né? Schopenhauer já está trabalhando, o Kierkegaard, né? Mas o existencialismo enquanto uma teoria, uma corrente filosófica mesmo, ele vai acontecer no século XX, tá? Então isso tudo já começa a se esboçar essa crise da razão, que vai ter um eco muito forte depois ali, no período das guerras mundiais, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, tá? Começa esse movimento. Então, quando ele vai investigar a existência, que Kierkegaard é super interessante, acho que a gente não vai conseguir concluir ele hoje, né? Ele vai trabalhar sentimentos aqui que nós deixamos de lado, que é a angústia e o desespero,
né? Ele vai entender que a angústia e o desespero é a vertigem da escolha, né? É um mal-estar quando a gente se depara com a necessidade de escolher entre uma coisa e outra. Então, isso é fantástico, né? E aí ele vai dizer assim, ó, essa angústia é dada pela liberdade, é gerada pela liberdade da tomada de decisão. Então, ser livre, né, significaria eu enfrentar essa angústia, esse desespero para decidir no momento da decisão, né? Então, ele vai ser um crítico da razão, ele vai dizer que a razão não orienta o agir do indivíduo, então, esse leque aí de Schopenhauer, até do romantismo e tudo mais, né, que a gente vai ver aqui, vai influenciar aí esse momento, né? Já é um momento de questionar, né, a razão que vai ser solapada mais, né, aí no século XX, mais para frente. A solidão ou o desejo de ter controle sobre a vida, né, vem justamente, né, da liberdade. Por quê? Essa angústia, esse desespero, né, essa vertigem da escolha, nesse momento, né, do homem, do livre-arbítrio humano, vamos dizer aí, o Sartre vai falar mais à frente nessas palavras, né, vai fazer então com que o homem se aproxime do sentimento de solidão, né? Ou que ele tenha também um desejo de controlar a vida, de decidir sobre tudo, porque ele é livre para isso. Mas a gente sabe, né, que vocês, até na idade de vocês, já enfrentam, né, frustrações, e nós sabemos que nós não conseguimos controlar a vida, mas não nos é dada essa condição de escolher, né? E aí eu escolho e dá errado, poxa. Então, essa responsabilidade dada ao homem, né, ela gera angústia e desespero. Então, o Kierkegaard associa aí a liberdade, então, à angústia e o desespero. E ele vai tratar aí, então, do instante, né? O instante e a repetição, né, como uma coisa muito importante. Isso também vai se desdobrar depois lá na filosofia sartreana, né? Que é o instante, é o aqui e o agora, tá? O aqui e o agora e também a repetição, tá? Então, veja, para a gente entender o pensamento do Kierkegaard, a gente precisa entender a dupla noção de instante que ele vai dar, tá? Aqui e agora, o momento que a gente vive as coisas, e a repetição. Agora, o que seria essa repetição? Essa repetição é extremamente importante para Kierkegaard, porque é ela que vai dar autenticidade, autonomia e a autoconsciência. E é engraçado, né, que eu estava estudando ali o Spinoza, e o Spinoza trabalha justamente, né, com outro conceito que não é de repetição, né, que dá autenticidade, autonomia e autoconsciência. Todos os A's, os 3 A's, né? Agora que caiu a ficha. Mas é o conceito dele de sujeito político em Spinoza. Mas aqui ele está falando dessa repetição, porque essa repetição, veja, né, seria uma verdade que surge com o tempo e aponta para o futuro. Então, você vive o aqui e agora, vivi, né? Aí, o que acontece? Com o tempo, né, quando a gente fala assim, deixa a poeira baixar, né? Daquele momento que você viveu lá, alguma questão mais séria, a poeira baixou. Aí vem um entendimento, a verdade sobre aquele momento. Então, isso seria uma repetição. No sentido de você lembrar de a ficha cair. Sabe quando a ficha cai? Acho que é mais ou menos isso que o Kierkegaard está querendo dizer para a gente. Então, essa repetição, quando essa ficha cai, seria a verdade que surge com o tempo. Caindo essa ficha, por isso que ela é autenticidade, autonomia, autoconsciência. Tomei consciência do que eu vivenciei, do que eu senti, do que aconteceu, enfim, meio como se as coisas se encaixassem, né? Então, ao mesmo tempo, e aí você se entende, toma autoconsciência e se projeta para o futuro. Ou seja, né, o que eu vou fazer, o que eu vou agir a partir de agora, quem eu sou, eu tomo essa consciência. Eu não quero mais fazer aquilo, quero fazer, né, o que foi aquilo, eu mudei minha relação, essa ficha que caiu, eu mudo minha relação com as pessoas, então é nesse sentido, né? E também traz aos homens os motivos
da sua infelicidade, né? Porque talvez essa autoconsciência aqui, né, mostra o quanto que a gente tem problemas, né? Mas é uma oportunidade aqui de saber quem se é, né? Então, essa abordagem aí do Schopenhauer, né? Saber quem se é, que se dá a partir do instante. No instante tem uma dupla configuração, ele é o aqui e o agora, e essa repetição, né? Essa verdade que surge com o tempo também faz parte do instante para Schopenhauer. Desculpa, Kierkegaard, tá bem? Para Kierkegaard aqui. E ele vai falar da condição humana, né? Então, é um tema bem discutido. Ele vai falar de três estádios da condição humana. Então, isso aqui é bem interessante, né? Por quê? Ele vai falar no primeiro momento. No primeiro momento que o homem não tem consciência de si, não tem responsabilidade sobre os seus atos, é o estágio, né, estético do divertimento e do prazer, né? Nesse momento, o homem não conhece a si mesmo, não tem consciência de si, não tem senso crítico, nem responsabilidade. É o imediato, né? Como se não tivesse nem a minha ação aqui, eu não tenho efeito numa consequência no futuro, né? Eu não tenho uma reflexão sobre o meu passado, eu vivo um instante, o aqui e agora, mas de forma imediata, né? Mas não naquele sentido do instante enquanto, né, um conhecimento sobre si mesmo, que é a questão lá da autenticidade, da autoconsciência. Não, esse é a imediatidade da vida. E aí, né, esse é um estágio. O outro é o ético, tá? Nesse momento ético, o homem já toma consciência, já a razão já assume o processo, né? E aí ele já começa a entrar em conflito sobre o que é certo, o que é errado, o dever, a responsabilidade. Nesse momento, ele vai entender a realidade como algo duradouro. Olha, a minha ação tem efeitos no futuro, ele reflete sobre o que ele fez, sobre a sua própria ação. Então, é essa condição que é o estágio ético. E, por fim, o religioso. O religioso vem depois. Esse estágio aqui é o do sofrimento e da fé. Veja, aqui nesse momento, o processo racional entra em conflito com as ditas obrigações ou, né, com a própria fé, né? Ele marca uma paixão pelo infinito, né, que é aquela condição da eternidade. O que é a fé, né? A fé tem a ver com essa questão que o tempo está suspenso, né? Que as coisas são eternas, então que você espera um milagre, que você, né, que as coisas não são movidas por uma razão, de repente algo pode acontecer. Não é a verdade objetiva no mundo, conhecimento empírico, olha as coisas, como é que acontece? Assim, assado, isso vai dar problema? Não, é a espera de uma coisa muito diferente dessa realidade objetiva. O que é o milagre? Fora do contexto objetivo do mundo. Então, a verdade, né, dada pela experiência de vida, pela objetividade, pela lógica, pela razão, é deixada de lado, né? Ela é, né, colocada de lado. E o que vai precisar ser apontado aí é, então, a paixão pelo infinito, tá? Então, é nessa questão, né, que só para eu fechar aqui mais um minutinho com vocês, que o Kierkegaard ele vai falar que o desespero humano é justamente a dificuldade do homem lidar com esses momentos, né? Então, por exemplo, o homem está lá, ele vai para o prazer estético, né? E ali ele se esvazia, né? Aquele prazer, aquela imediatidade, né? Aquela coisa efêmera passa e ele sente um vazio. E as obrigações também. A vida racional, a vida ética, a gente faz o certo e de repente dá tudo errado, né? Leva ao desespero. E também enfrentar, abrir mão disso tudo e se submeter a algo desconhecido,
né? Que seria você transitar desses momentos para o momento religioso. Né? Então, esse desconhecido, esse abrir-se ao divino, ao extraordinário, ao milagre, dá também uma sensação de desespero. Então, o homem precisa enfrentar o desespero humano para chegar numa condição em que ele, né, se submete a essa fé, né, e ele vai, de fato, dar vazão à própria existência, sem uma racionalidade que gere o conflito ali, e sem o excesso de prazer, o excesso vamos dizer assim, de coisas imediatas que gera o vazio depois. Né? Então, ele vai colocar aqui, ó, nós nos perdemos na alienação quando não enfrentamos a angústia da escolha e acabamos por negar a nós mesmos com fanatismos religiosos. Então, olha só, o fanatismo religioso é algo problemático, o fanatismo político, ou a busca excessiva pelo prazer, né? E o excesso de controle. Então, é como se você se abrisse ao milagre, à fé, como se isso fosse, né, o grau máximo, é para ele, né? O grau máximo de interioridade, de enfrentar esse desespero humano, dessa incerteza, mas né, fazer um mergulho em si e não no controle da vida e não nas imposições que é dada, né, pelas regras sociais, a regra da própria religião, no sentido de eu fazer o que é certo, né? Mas eu ser inspirado, então, por uma outra coisa que está para além dessa lógica de ação e de ética que é dada aí historicamente.